A minha experiência com droga no sistema prisional começou em 1989. Em 89, nós estávamos naquela fase da AIDS se disseminando, não havia tratamentos específicos, as pessoas adquiriam AIDS, emagreciam, ficavam caquéticas e acabavam morrendo. E na cadeia havia muita gente com AIDS. E havia muita gente com AIDS principalmente por causa da cocaína injetável. É engraçado a gente falar hoje, mas naquela época se admitia que a cocaína era uma droga de rico, maconha era droga de pobre, cocaína era droga de quem tinha dinheiro. E na verdade não se sabia que existia uma epidemia de cocaína injetável na periferia da cidade de São Paulo e das grandes cidades brasileiras. E nós fizemos um primeiro estudo de prevalência do HIV nessa população, em 1989, encontramos 17,3% dos presos da casa de detenção, o antigo Carandiru, infectados pelo vírus da AIDS. 60% deles eram infectados também pelo vírus da hepatite C. 60% da amostra total infectados pelo vírus da hepatite C. E nós começamos uma campanha forte naquela época que envolvia gibis educativos, palestras, concursos de cartazes e tudo para tentar acabar com a cocaína injetável. Uma iniciativa que o pessoal mais velho, os diretores da cadeia, acharam que era absurda. E acho que só concordaram que aquilo fosse feito em virtude da minha insistência pessoal mesmo e do empenho que eu tive nessa época. E, por incrível que pareça, a cocaína injetável desapareceu da cadeia. E, curiosamente, desapareceu da cadeia, desapareceu também da periferia da cidade. Porque a cadeia é um lugar onde a bandidagem se reúne. Você não encontra essas pessoas na rua, estão escondidos da polícia. Mas na cadeia não, estão lá reunidos. Então é um momento muito agudo de transmitir a informação. Porque eles saem, entram e saem da cadeia. E quando saem para fora, levam a informação que obtiveram dentro. E a motivação era grande, porque a AIDS para eles não era uma teoria, era uma doença. Eles viam os amigos morrendo, os companheiros, os homens fortíssimos, que definhavam e desapareciam em pouquíssimo tempo. Acabou a cocaína injetável e entrou o crack dentro da cadeia. Eu lembro muito bem que o crack entrou em 1992. O crack varreu a cocaína injetável. E por que acontece uma coisa dessas? Bom, aconteceu primeiro porque o crack chegou aqui, era uma droga já usada nos Estados Unidos desde os anos 80 e nós não fizemos absolutamente nada. Estava na cara que o crack ia entrar no Brasil. Não havia nenhuma dúvida que isso ia acontecer. Uma preparação mais barata, muito mais popular, fácil de fazer, em qualquer lugar se pode preparar o crack, muito mais simples do que a cocaína em pó, que é uma preparação um pouquinho mais sofisticada. E chegou e o crack tem um poder de adição muito maior do que a cocaína que é inalada. Tanto que o usuário de crack não se interessa em cheirar a cocaína de jeito nenhum, porque quando você inala a cocaína, ela gruda na mucosa nasal e dos seios da face e vai sendo absorvida lentamente, até atinge um pico e depois cai, a concentração cai gradativamente. Na cocaína injetável, não, se injeta na veia e aquilo corre pela circulação venosa e pá, bate no cérebro, né? Por isso que eles chamam de baque na veia, chamavam. O crack dá esse mesmo baque na veia, porque ele fumado cai dentro do pulmão direto. Toda droga inalada, toda droga fumada, ela chega muito mais depressa no cérebro do que quando injetada na veia, porque não perde tempo na circulação venosa. E esse baque que ele dá na veia é o que o usuário da cocaína injetável procurava. Só que com uma diferença muito grande. Muitos não usavam, muita gente não usava cocaína na veia por causa dessa coisa de se picar, etc., seringa, muito mais complicado. O crack é fazer um cachimbinho, podia ser improvisado com uma caneta Bic e uma latinha qualquer. E a vantagem de ser fumado, você não tinha que mexer com sangue, nem correr o risco de pegar AIDS. E aí o crack se disseminou pela cadeia.
Lá na casa de detenção chegou um ponto que quando eu perguntava para um preso se ele fumava crack, e ele dizia que não, eu achava que era mentira dele. E acho que acertava muito mais do que errava, porque o crack se espalhou pela cadeia, subverteu a ordem da cadeia de uma forma tal que virou um inferno. Porque no crack, como é uma droga compulsiva, as pessoas se endividavam. E na cadeia, como é que você cobra a dívida? Não dá para mandar para o Serasa, não é? Você cobra a dívida com violência. Você bate ou mata, você tem que dar um jeito. Porque se você deixa alguém que te deve não te pagar, ninguém mais te paga e acabou. E como é que você vai pagar o fornecedor? O crack colocou a cadeia em uma situação tal que no seguro, a parte onde ficavam aqueles ameaçados de morte, nós chegamos a ter mais de 600 presos, era praticamente 10% da população estava no seguro. Praticamente 10% da população da cadeia no seguro. Dá para imaginar uma coisa dessas? A detenção tinha morte toda semana. Eu cheguei a testar num dia só 4 mortes, 4 esfaqueamentos numa segunda-feira à tarde lá. A situação chegou a um ponto tal que eu achei que nunca mais haveria possibilidade de tirar o crack do sistema carcerário. Isso nós vamos conviver com essa praga de agora para sempre. Só que droga é moda. Houve a moda da cocaína, houve a moda de injetar anfetamina na veia, pervitin, sulfato de benzedrina, etc. Lá atrás, isso anos 50, 60. E veio a moda da cocaína injetável, e depois vem a moda do crack. Um dia vai passar também. Mas essa moda do crack é mais complicada, porque a droga é muito compulsiva e o uso fica, ela é avassaladora. Aqueles que entram nesse caminho têm muita dificuldade de largar. O que aconteceu nos últimos anos? Vamos dizer, do ano 2000, mais ou menos, para cá, uma das facções criminosas tomou conta da maioria dos presídios e se sobrepôs às outras. Isso é uma lei darwiniana, né? Se o Estado, o poder é um espaço abstrato que nunca fica desocupado. Se o Estado se retira, esse poder que ele deixou ali vai ser ocupado por alguém. E se existem várias quadrilhas tentando disputar esse espaço, o princípio darwiniano básico, né? Uma delas vai prevalecer. E foi o que aconteceu no estado de São Paulo. E essa quadrilha, quando tomou conta, acabou virando uma facção, e uma facção com poder realmente de controlar grande parte dos presídios, passou a ter interesses econômicos, interesses financeiros. E se você tem um interesse financeiro numa organização desse tipo, você não pode admitir uma droga como o crack. Porque o crack, se a pessoa te paga uma mensalidade, ele começa a fumar crack, ele para de pagar. Então, eles proibiram o crack em todas as cadeias. Em São Paulo não existe mais crack na cadeia. Então, o que acontece com ele? O que eu aprendi com o crack? Eles pegam o craqueirinho na rua. Nós temos essa coisa de não poder internar ninguém contra a vontade, essa discussão teórica que se arma em torno desse tema. Não tenho nada contra quem pensa de um jeito contrário. Mas você não interna, você não dá nenhuma assistência. E a hora que ele comete o primeiro crime, a hora que ele começa a roubar, porque como é que vai conseguir dinheiro? Ele não trabalha, não tem mais família, está afastado, está vivendo na rua. Como é que vai conseguir dinheiro para fumar mais crack? Ou para comprar o mínimo de coisas que ele precisa consumir? Ele vai roubar. A hora que ele rouba, o que a gente faz? Manda para a cadeia. E aí tranca na cadeia. Só que chega na cadeia e não tem mais crack. E aí, como é que ele se vira nessa situação? Ele não vai fumar, porque não tem. E não tem por uma razão muito simples, porque não pode ter. E a lei do crime não é como essas nossas leis, você põe advogado, que você desrespeita a lei. Na cadeia é assim, você fumou crack, você apanha. Não apanha, não leva um tapinha não, você apanha mesmo para nunca mais esquecer na vida. Agora, se você traficou, trouxe o crack para dentro da cadeia, aí você morre. E ninguém traz, lógico, ninguém gosta de morrer, não é? E com isso, acabou o crack. Quando aconteceu isso, eu tive esperança que o crack acabasse na periferia. Porque eu usei a experiência anterior.
Acabou a cocaína injetável na cadeia e com isso acabou na periferia, porque a cadeia é um lugar de entra e sai, né? A gente fala, os presos, parece que eles vão ficar a vida inteira lá. Não é assim. No estado de São Paulo, mais ou menos 100 presos saem todos os meses da cadeia, todos os dias da cadeia. 100 presos, eles entram e saem. A cadeia é um lugar dinâmico. Alguns ficam 20 anos, mas outros ficam 20 dias, 2 meses, 6 meses, 1 ano e meio. Disse, bom, vai acabar o crack na periferia também, porque começou na cadeia, vai acabar, mas eu estava enganado. Estava enganado e aprendi isso rápido com uma moça que eu atendi dentro da cadeia, que era traficante, aí na penitenciária feminina, e eu perguntei para ela, falei, vai acabar o crack na periferia? Isso não tem na cadeia, o pessoal sai daqui e vai convencer os outros a parar de fumar. Vai levar essa lei daqui para fora daqui. Ele disse, não vai, doutor, por uma razão simples. Se quiser ganhar dinheiro no tráfico, é no crack. É o crack que dá dinheiro. E aí fiz umas contas com ela e não tem dúvida que o problema é esse. Maconha é uma droga barata. E a maconha não é compulsiva. O menino compra um baseado, fuma, larga metade para o dia seguinte. Aí, o dia seguinte ele não fuma, vai fumar no fim de semana. Não é uma droga que você fique desesperado para comprar. Ele compra. Mas ele não vende nada para comprar a droga. A cocaína é diferente. Mas a cocaína por inalação ainda existe um certo controle. O crack não tem controle. Eu nunca ouvi dizer que alguém tinha uma certa quantidade de crack, fumou metade e guardou metade para o dia seguinte. Isso não existe. Não existe a menor possibilidade de guardar. É compulsivo. E por que os meninos entram as meninas entram nessa história? Eu vejo entrar cada vez mais cedo. Eu tenho na penitenciária feminina meninas que começaram a fumar crack com 10, 11 anos de idade. E a gente diz, pô, o que criou essas cracolândias, esse lumpen que a gente vê jogado na rua, aquela pobreza maldita, sujeira e tudo? O que levou a isso? A gente acha que a droga tem um poder mágico, né? Ela, como se fosse uma varinha de condão. Vai lá, elege um, pega, vicia e traz para a Cracolândia. É lógico que existem condições prévias que levam a essa situação. Por que eu não fumo crack? Porque eu tenho mais coisas mais interessantes para fazer na vida. Se eu não tivesse absolutamente nada a fazer na vida, tivesse sido criado nas condições de pobreza e desinteresse geral, não tivesse visto exemplos de dignidade humana significativos a vida inteira, tivesse sido abandonado, menosprezado na infância, o que sobra? O que sobra da vida? Eu me reuni com pessoas que vivem uma realidade semelhante à minha. E é essa realidade que leva às drogas, e leva às drogas pesadas. Porque quando a gente fala em droga, fala em as drogas como se fosse uma categoria única. É um absurdo isso. Uma coisa é o menino fumar maconha, outra coisa é cheirar cocaína, outra coisa diferente é fumar crack. Dentro da mesma droga que é a cocaína, já existe uma diferença muito grande entre a cocaína inalada e o crack. Imagina comparar o álcool com maconha, ou a maconha com a heroína. Cada droga tem a sua característica. E essa coisa de dizer, não, a porta de entrada é a maconha, nenhum estudo demonstrou com clareza. Nenhum estudo. O que existe aí é um marcador. Quer dizer, o menino que fuma maconha, ele já tem um outro tipo de curiosidade. Muitos deles vão querer experimentar outras drogas depois. Então, nesse sentido, sim. Mas você tem o usuário de maconha que não cheira cocaína de jeito nenhum. E você tem o usuário de cocaína que não fuma maconha, não gosta. E você tem o alcoólatra que tem ódio de quem usa droga. Eles falam assim mesmo, né? O cara é bêbado e diz, esse maconheiro aí, esse pessoal que fica fumando crack, né? São moralistas em relação aos outros, né? Cada droga tem uma particularidade. E nós temos um tratamento, nós tentamos generalizar, o que é um absurdo, porque isso não leva a nada. A estratégia de tratamento do usuário de crack é completamente diferente da estratégia do dependente de maconha, ou do fumante, ou do alcoólatra. Cada droga tem as suas características e cada usuário tem características diferentes. Nós não sabemos, a verdade é que como sociedade nós não sabemos o que fazer.
quando eu vejo essas discussões, como abordar, como fazer, como acabar com as cracolândias, se tem internação compulsória, não tem internação compulsória, é um achismo total, né? Cada um acha uma coisa e defende as suas ideias como se fossem verdades científicas absolutamente demonstradas. A verdade é que nós não sabemos. Eu enfrento isso toda semana na penitenciária feminina. As meninas que chegam e falam, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda, eu tenho que largar da cocaína. Lá não tem crack, mas tem cocaína que eles usam por inalação. Eu preciso parar com isso, eu estou fazendo dívida, eu não tenho como pagar. Cocaína, às vezes, desperta uma paranoia, que a pessoa acha que vai acontecer uma tragédia, que a polícia vai cair do teto, e vive um terror horrível, e nem assim consegue parar. Outras cheiram, já estão numa fase que os seios da face estão mucosa inflamada, com sinusite, etc., que cheiro e tem uma dor de cabeça pavorosa, e não consegue parar. E eu fico me sentindo na impotência total, porque eu não sei o que fazer para ajudar, nós não temos um remédio para receitar, nós não temos sequer uma forma de tirar essas pessoas de perto da cocaína. Porque a cocaína, contra o mito popular, a cocaína é uma droga fácil de largar. Eu não estou sendo irresponsável em dizer isso, não. Ela é fácil de largar. Eu vou comparar a crise de abstinência da cocaína com a crise de abstinência da nicotina. Você para de fumar, eu já passei por isso. Você fica desesperado de vontade de fumar. Você pode estar num quarto escuro que você fica louco para fumar. A cocaína não dá isso. Você pode pegar o usuário barra pesada mesmo, esse que cheira todo dia 5, 10 gramas de cocaína, 20 gramas de cocaína por dia. Tira ele do ambiente. Leva ele para um outro lugar, onde ele não tem a cocaína, ele vai passar uns dias agitado aí no começo. E ele esquece da cocaína. O problema é que ele não pode ver a droga. Ele não pode ver a droga, ele não pode ver o lugar onde ele usava a droga, e ele não pode ver alguém sob o efeito dela. Porque nessa situação aí é inviável, aí é impossível resistir. Porque dá uma coisa que parece síndrome do pânico. O coração dispara, dá cólicas abdominais, a pessoa tem a impressão que vai morrer. Alguns chegam a vomitar nessa hora, só de olhar a droga. Tanto que todos os programas de recuperação de usuários de cocaína dizem tira do ambiente, leva para outro lugar. Porque se ele ficar no ambiente, vai recair obrigatoriamente. Eu acho que nós estamos evoluindo, começando agora a dar os primeiros passos, a entender um pouquinho mais o que representa essa história do uso de drogas. Acho que nós vamos conviver com as drogas para sempre, por séculos ainda. Não vai haver um momento em que diz, bom, a humanidade está livre das drogas. Isso não vai acontecer nunca. Sempre vai haver gente que usa a droga e que faz o uso abusivo. O que nós temos que saber é o que fazer e de que maneira proteger as crianças, o que fazer com esses que não começaram a usar ainda a droga. O crack começou nos Estados Unidos na década de 80. Nós aqui no Brasil ficamos de braços cruzados. O crack chegou aqui no início da década de 90. Agora nós estamos começando a nos preocupar por causa dessa paisagem urbana que as cracolândias representam e que chocam as pessoas que se aproximam dela. Agora, olha quanto tempo, nós passamos 20 anos, pelo menos, de braços cruzados. E agora estamos vendo as consequências dessa falta de ação, dessa falta de buscar métodos educativos para que a criança não se entusiasme em experimentar uma droga que pode causar destruição que o crack provoca. Nós temos já uma cultura melhor em relação ao álcool. Por exemplo, você proíbe vender álcool para criança. Não quer dizer que adolescentes não bebam, bebem, mas existe uma cultura melhor em relação ao álcool, um uso mais controlado, porque também não é uma droga tão compulsiva quanto o crack. Agora nós temos que aprender a lidar com o crack. Mas vai ser muito sofrido esse caminho. Mais ou menos um mês ou dois atrás, uma colega que trabalha comigo no Fantástico, na Rede Globo, falou, Drauzio, eu propus aqui uma pauta sobre
essas crianças que nascem de mães usuárias de crack. E eu achei interessante a pauta. Ele falou, você me ajuda a fazer? Eu falei, vamos fazer. E aí fizemos, ela fez toda a produção, etc. E a Luciana, e eu fiz a parte médica mesmo da história do crack. A gente, quando passa nas Cracolândias, vê, invariavelmente vê uma menina grávida, né? E, em geral, mais de uma menina grávida. E aí fica todo mundo chocado, fala, nossa, tem menina grávida, não é? Já fuma crack, está grávida. Se ela está no meio daquele pessoal, é porque ela continua a fumar grávida, lógico, né? Só que eu achei interessante a ideia dela, porque assim, o que acontece com essas moças? E o que acontece com as crianças que nascem? E nós fizemos uma matéria no Fantástico, Os Filhos do Crack. Passou umas semanas atrás aí. E eu entrevistei várias meninas grávidas, fui no amparo maternal, na maternidade, na maternidade Leonor Mendes de Barros, que é onde elas dão à luz, etc. É a pior tragédia dentro da tragédia que é o crack. Porque essas meninas engravidam por razões óbvias, não é? Porque elas ganham dinheiro vendendo o corpo ou porque elas arranjam um namorado que também fuma crack e acabam engravidando. Porque você acha que uma menina que fuma crack vai sair, vai até o posto de saúde para buscar a pílula anticoncepcional e vai ficar tomando a pílula rigorosamente todos os dias? Que moças de alto nível educacional, fizeram universidade, esquecem de tomar de vez em quando. Você imagina nessas condições. E o que nós fazemos quando vemos aquelas meninas no meio usando crack lá? Tem recursos, não tem? Não pode passar um serviço de saúde lá, oferecer uma injeção que provoque a contracepção por 3 meses. 3 em 3 meses ela toma uma injeção, pronto, não precisa se lembrar. Nós temos que chegar ali, não é? Mas isso não é feito. Não é feito, ela vai dar à luz, continua fumando crack durante a gravidez. Eu vi meninas, eu conheço várias dessas, que fumaram no dia do parto. Fumaram no dia do parto, começaram a sentir cólica e foram para a maternidade. Tive uma na penitenciária que dizia, olha, eu nem sabia o que era aquilo que eu estava sentindo. Achei que era um barato esquisito do crack que estava me dando uma cólica, uma dor de barriga. E aí começou a dar luz na rua, foi levada imediatamente para a maternidade. Quer dizer, que responsabilidade social. Aí você nasce a criança. Quando nasce a criança, faz o quê? Quando nasce a criança, o conselho tutelar é que vai dizer o que vai ser feito com ela. Se ela tem um familiar que possa acolhê-la, tudo bem. Se não tem, ela é encaminhada para adoção. Olha que tragédia que a gente deixa armar nas nossas vistas. Porque basta olhar para aquela aglomeração humana ali, que você vê essas meninas grávidas. O que acontece com essas crianças? O que a gente pode esperar delas? Esse é um problema que no Brasil ninguém fala. E eu acho que é um dos principais problemas nacionais, se não for o mais importante de todos. Cada um de nós tem uma lista sobre os problemas do país, né? Eu colocaria em primeiro lugar na lista a falta de acesso ao planejamento familiar das classes mais pobres. Essa é a violência maior que a sociedade brasileira comete contra a mulher pobre. Todos nós resolvemos o nosso problema, temos quantos filhos nós desejamos, temos acesso a todos os métodos anticoncepcionais, laqueadura de trompa, vasectomias, pílulas, dispositivos intrauterinos, e ainda assim, quando as mulheres engravidam, fazem aborto com bons médicos em lugares decentes, que o aborto é livre no Brasil, desde que você tenha dinheiro. E aí nós condenamos uma parte da sociedade, que é justamente a parte mais pobre, a ter 4, 5 filhos, a ter um número de filhos que eles não podem criar, porque nós negamos o acesso ao planejamento familiar. Toda vez, olha, eu gravo esses programas educativos de televisão, em geral na periferia das cidades brasileiras, em vários cantos do país. Qual é o primeiro sinal de que você está chegando na periferia? É casa sem reboque, fiação na rua, né, cheio de gato, e criançada correndo. É criança para tudo que é lado, no país inteiro. O que vai acontecer com essas crianças? A maioria delas, coisa mais difícil você achar na periferia, quando você entra nessas casas, em favelas ou
nessas regiões mais periféricas, coisa mais difícil você achar um homem dentro de casa. São casas de mulheres. É a avó que tem 35 anos, com a filha que tem 17 anos, e mais 2 crianças, ou com 2, 3 filhas e 4, 5 crianças. Porque os homens fazem os filhos e vão embora. E ficam essas mulheres aí tentando manter essas crianças. Que condições? Qual o futuro que você pode esperar para uma criança criada assim, nas condições mais precárias que se pode imaginar, sem a figura paterna, sem um núcleo familiar forte? Eu vejo na penitenciária do Estado, quando eu pego uma menina de 25 anos de idade que não tem filhos, das duas uma. Ou ela é infértil, por alguma razão anatômica ou fisiológica, ou ela é gay. Porque se ela não for infértil e não for gay, ela tem no mínimo 2 ou 3 filhos. Chega a ter 7 filhos, 8. Eu pego menina já de 30 anos com 10 filhos. E está na cadeia. E o pai, ou os pais, cada um tem um pai. Estão por aí, alguns deles presos também. Quando eu falo que isso é uma das razões pelas quais a violência é alimentada na sociedade, vem o pessoal da carreira universitária e diz, não, mas não há demonstração em que famílias pobres que têm muitos filhos têm mais violência. Eu perguntei, precisa demonstração? Precisa de estudo científico para isso? Há necessidade de algum estudo científico para saber que uma menina que tem 7, 8 filhos está presa e as crianças não têm pai, que esses meninos correm o risco maior de desenvolver mais tarde, de se envolver com a criminalidade mais tarde? E nós continuamos fazendo de conta que está tudo bem, porque a natalidade brasileira está caindo. Só que está caindo na média. Está caindo às custas de quem? Das que estudaram, das universitárias, que têm um filho e pouco, quando tem. Quem está mantendo a natalidade brasileira são os mais pobres. Vocês sabem quantos brasileiros nascem na classe E, da natalidade brasileira toda? Quando fazem aquelas pizzas de divisão, quantos são da classe E? 48% das crianças que nascem pertencem à classe E. Classe E no Brasil é classe Z nos países desenvolvidos. Classe E no Brasil é a classe que tem uma média de ganho mensal de R$ 75,00 per capita. O que significa que uma família de 4 pessoas vive com R$300. Essa é a classe E no Brasil e corresponde a 48% da natalidade brasileira. E aí o que acontece? Você não faz o planejamento familiar e depois tem que dar escola, tem que dar posto de saúde, hospital, vacina, remédio, alimentação e construir cadeia para prender depois os que se comportam mal.